Duza, tudo bom? Vou tentar aqui colocar ficção. Vou colocar aqui o tema da live. Vou fixar aqui nos comentários. Tô bem. Tô esperando Diane aqui. Chegou. Vou mandar o convite para tu. E aí, João, tudo bem? Deixa eu tentar apoiar aqui, porque Dona está mamando. O cenário Ela tá hoje, resistindo ainda. Fabiano também tem reunião, meio difícil. Vamos conseguir fazer essa live aqui. Boa noite. Obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa conversa. Eu estava dizendo a Tereza e digo a você também. As pessoas às vezes pensam que por conta da quarentena as coisas estão tranquilas, né? A pessoa está em casa, de boa. Mas a gente sabe que cada um tem suas reuniões, suas pautas aí, suas atividades domésticas, enfim. Sim, com certeza. A gente não muda a rotina, né? Na verdade, ela Tá tá travando. meio abusadinha, na verdade. Henrique está participando aqui com a gente, botou que faz parte, Eva participa também. Ela já está Pois é. acostumada com essa onda de live. Ah, é verdade. Ela já está tranquila em relação a isso. Na verdade, eu acho que o ambiente da política tem que estar preparado para essas coisas, assim, mulheres que são mães que levam suas crias para os diversos espaços. Eu levei minha outra filha para todas as reuniões e, enfim, era um sacrifício meu mesmo, mas que eu acho que foi muito importante para o meu crescimento e para o dela também, assim. E eu não tenho vergonha de levar as minhas filhas nem de fazer elas participarem desses momentos, não. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes, pegando esse gancho aí que tu falou, eu queria que tu falasse um pouquinho a gente. Como é isso? Tipo, tu participa da política, tu é mãe de duas, tu participa do movimento estudantil, tu constrói o partido, que é o meu partido também, o PT. Sim. Então, como é que faz para conciliar isso tudo? Porque eu costumo escutar tu falando sobre a maternidade, né? E eu acho muito bacana quando tu fala que o pessoal romantiza muito a maternidade, mas a gente sabe, e tu mais do que todo mundo, né? Que Sim, é muito difícil. sim. Como é que Então, faz? a gente, na verdade, não sei como faz também, mas a gente vai levando, né? Vai administrando do jeito que dá. É, eu tive a oportunidade de contar com uma rede de apoio muito boa na minha primeira maternidade com a Alice, né? Meus pais foram muito parceiros nessa construção, assim, de poder ficar com ela, de incentivar, inclusive, que eu fizesse aquilo que eu gostava de fazer, que era participar da política. É, e eu acho que isso foi facilitando a vida, né? Você vai se organizando. Uma hora fica comigo, outra hora fica com o meu companheiro, outra hora, se for uma agenda que ambos tenham que participar, a gente pede para os nossos pais ficarem, enfim.
Nem que seja por um período de, enfim, da tarde ou da manhã, para que a gente consiga cumprir as agendas, né? Ou leva. Eu já levei muito e não tenho problema nenhum de levar de novo. Eu acho que é isso, né? Se eu tenho uma coisa que eu tenho muito certa para mim, João, é que nossos filhos precisam ter orgulho da gente. Uhum. Eu tenho certeza que minhas filhas vão ter orgulho de mim, porque eu não tenho vergonha de esconder elas. E eu quero que elas vejam o que eu construo, porque eu não construo só por elas, como muitas vezes as pessoas acham que a gente está fazendo, né? Que a gente está construindo política por causa dos nossos filhos. Uhum. E é pelo mundo todo, é por outras pessoas, inclusive pelos amiguinhos delas que estão na escola, que, enfim, que brincam na rua e tudo mais. Então a gente faz política e administra tudo isso por vontade, né? Por vontade própria. E não romantizo essa vontade, porque eu não acho que, olha, ela consegue fazer tudo e tá tudo ok, e ela é maravilhosa por isso. Não, não romantizo. Queria que as coisas fossem muito mais fáceis e que a gente não precisasse ficar se desdobrando para isso. Mas, já que é necessário, a gente faz os esforços que pode. O Wallace mandou uma mensagem aí ele botou: agora é a hora da juventude, é a vida da juventude. E aí, pegando o gancho nisso aí, eu queria falar uma coisa contigo. Tipo, tu já disputou a eleição. Eu também já disputei. Sim. Mas tu já escutou aquela velha frase, aquela fala clichê que faz: olha, não desista da política, o futuro é vocês. Você é o futuro. E nunca é o presente, sempre é o futuro. Sim. Sim, as pessoas tendem a falar isso, né? Assim, achando, tipo assim, você sempre tem que esperar mais um pouquinho. Como se você nunca tivesse preparado para aquilo, né? Na verdade, eu estava até pensando sobre isso antes de começar a live, que como foi que eu vim parar nisso? Porque não é só vontade, né? Tipo assim, você tem que ter algum motivo real. E eu lembro que no ano da eleição, a gente ficou falando assim, não, mas a gente precisa lançar um candidato, precisa ter alguém nosso, precisa ter alguém para nossa cara. Inclusive, a candidata nem seria eu, seria outro companheiro nosso do coletivo, só que ele tinha 18 anos e não podia ser candidato. Então, por idade, a candidatura veio cair no meu colo, assim. E muitas pessoas, inclusive, fazem enfrentamento, assim, de que mas você é nova, podia esperar mais um pouquinho. Mas por que não começou com vereadora? Sabe? Porque eu fui candidata a deputada estadual na última eleição, né? Então sempre você pode esperar um pouco mais. Ou as pessoas tiram sua legitimidade de participar daquele espaço, né? As pessoas começam a dizer que você não precisa do voto porque você é só cauda e só está esquentando seu nome. E isso é muito ruim, assim, porque a gente está tão disposto como qualquer outra. Minha candidatura foi construída por um coletivo todo. Mas você, pessoalmente, enquanto jovem, né, que está o tempo todo sendo colocado para trás, inclusive não só como candidato, mas em diversos momentos da política, para ocupar qualquer espaço, as pessoas acham que você nunca está preparado para aquilo, né? Que você sempre tem que apoiar os mesmos que estão lá. E aí fica a reflexão sobre o que é ter renovação, né? Porque a renovação, muitas vezes as pessoas falam assim, mas fulano tem um debate muito atual. Fulano tem tantos anos. E a gente vai fazer só renovação por pauta ou a gente vai fazer renovação também por político, por quadro político, né? A gente vai ficar preso eternamente a essas pessoas ou a gente vai dar espaço para novas pessoas poderem participar e construir a política? É algo que a gente precisa perguntar sempre. Esse questionamento é importantíssimo. E Henrique está falando aqui, na maioria dos espaços partidários também, né? Isso. Principalmente nos espaços partidários, eu acho. Assim, as pessoas acham, ou você, tipo assim, ou caracterizam porque você é jovem e juventude é só para debater juventude, né? E que não tem nada a ver com isso. Ou você ou eles acham que você tem que estar representando alguém, como se você não pudesse conquistar a sua cadeira dentro dos diretórios partidários, enfim, diretórios municipais, diretório estadual, diretório nacional. Parece que nunca é o momento certo para a gente fazer isso com as nossas escolhas. Tem que estar sempre representando. Se vai ocupar é porque ela é do gabinete de fulano, ou ela é menina de fulano. Enfim, é muito ruim, né? A gente diminuir a política a isso.
as pessoas ficam achando que tem uma sombra atrás da gente, né? Que tem alguém que está mandando. Eu passo muito por isso aqui, porque, como tu estava falando também, geralmente quando eu estou me colocando como candidato, aí tem esses questionamentos, né? Por que não sai candidato a vereador? Por que não faz isso? Inclusive, algumas pessoas, alguns políticos tradicionais, acabam convidando a gente, venha coordenar a minha campanha, ou então venha ser secretário de alguma coisa. Quer dizer, você serve para tudo, mas não serve para ser o candidato e colocar a sua pauta em debate, né? As suas ideias, inclusive, né? Demais. Bi, hoje a gente teve uma notícia muito boa, que foi o adiamento do Enem, oficialmente, né? O adiamento do Enem. E aí, sim, a gente sabe, quando eu estava fazendo o convite para lá, eu falei que tu é diretora de movimentos sociais da UNE. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sobre como tu começou na UNE, tua participação na UNE e como foi a construção dessa resistência que levou hoje ao MEC adiar o Enem. Com a construção dos jovens e dos estudantes, né? Isso. Então, eu comecei no movimento estudantil há bastante tempo, né? Eu não cheguei na UNE de uma hora para outra. Eu construía um coletivo no estado e esse coletivo participava já da UEP. Eu participei do primeiro congresso da UEP, enfim. E aí foi uma soma de vários espaços que eu fui ocupando, né? Eu fui diretora da União dos Estudantes de Pernambuco por 2 gestões, uma delas foi coordenadora geral. Eu presidi diretório acadêmico e desde a gestão passada eu participo da diretoria da UNE, né? Gestão passada eu fui diretora de assistência estudantil e nessa gestão eu estou como diretora de movimentos sociais, no executivo da UNE, representando o coletivo Luta. E para mim sempre foi muito importante ocupar o movimento estudantil. Primeiro que eu acho que o movimento estudantil é uma escola sensacional da política. Eu acho que é um dos meios que mais aglutina jovens hoje, considerando o tanto de investimento na educação que a gente teve nos governos Lula e Dilma, né? Então, isso fez com que a maioria dos jovens pudessem ter acesso, de fato, a algum tipo de política, porque antes eles não se enxergavam naquilo. Então, eles também não se enxergavam em fazer política. Então, a partir do momento que você abriu as portas das universidades, criou mais universidades particulares, facilitou FIES, criou ProUni, criou Enem, criou o SISU, essas pessoas começaram a entrar na universidade, começaram a se ver ali dentro e pensaram que elas precisavam defender suas políticas. Então, hoje eu acho que o movimento estudantil é um meio de formar jovens na política e que a gente precisa valorizar. Talvez eu acho que o movimento estudantil, ele, muitas vezes, as pessoas identificam ele errado, né? As pessoas tendem a achar que ele é uma coisa, quando, na verdade, ele tem outro propósito. Então, o movimento estudantil foi muito importante na minha formação política. Se eu hoje tenho a visão de que mais jovens precisam entrar na política, é porque eu me dei a oportunidade de construir isso. Porque eu queria que a educação, em geral, né, fosse melhor para todo mundo. E eu acho que é isso. A gente precisa lutar para que hoje eu uso e precisa estar boa. Mas quando eu sair, eu também quero que o outro também tenha uma educação boa. E assim sucessivamente, né? E é muito importante para a gente ver, para mim, inclusive, assim, quando eu vejo as grandes mobilizações que a UNE, a UBS, a NPG, a UEP, a UMES, a UESP, todas as entidades estudantis conseguem fazer. Porque mostra que nós estamos conectados enquanto jovens. E essas mobilizações, essa conexão, aproxima a gente até construir pautas como a de ontem, que foi o Adia Enem, né? Que nós passamos 50 dias aí cobrando que o MEC adiasse o Enem, porque por mais que o ministro da Educação diga que nós não temos que... a educação não é para reparar injustiças, a educação é sim para reparar injustiças, e é uma injustiça você fazer um Enem considerando que todo mundo está de quarentena em casa, que os jovens, que os estudantes não têm condição de estudar, porque muitas vezes não tem internet, porque muitas vezes não tem um cômodo para estudar, muitas vezes moram em um único cômodo, 5, 6, 7, 8 pessoas,
né? E isso não é ambiente de estudo. Ou também não considerar que essas pessoas estão perdendo entes queridos. E que psicológico nós temos para dizer que esses estudantes têm condição de fazer uma prova daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? É extremamente injusto e isso só mostra que esse governo está aí para fazer as universidades voltarem a ser daqueles que já tinham condição de ter, né? A gente colocou o povo dentro da universidade e eles estão querendo fechar a porta para o povo, a real é essa. E isso começa há 1 ano atrás, quando nós fizemos isso no nome da educação, contra os cortes que o Weintraub botou, contra os cortes que o Bolsonaro colocou na educação para cortar a ciência, para cortar a tecnologia, e que a gente precisa estar cada vez mais fortalecendo essa política estudantil de defesa dos nossos direitos, né? Porque se depender dessa galera, passa o Enem, passa tudo isso e a gente perde a conexão, o diálogo entre nós mesmos. Tu falou uma coisa muito interessante e que eu acho que é o papel nosso enquanto jovens. Eu não sou tão jovem assim, né? Mas eu me considero ainda. A juventude para mim é muito mais do que uma faixa etária, é um estado de espírito. Então, eu vou me considerar jovem ainda. Então, mais importante do que tu falou, que é a gente se colocar no lugar do outro. Né? Eu, por exemplo, estou terminando minha faculdade agora, minha universidade agora, minha formação. Agora, em dezembro, ele iria terminar em dezembro. Ninguém sabe agora como é que vai ser. E quando a gente estava naquele movimento essa semana, de Enem, hashtag, foto com plaquinha, enfim, aí minha filha falou até comigo no WhatsApp e eu disse a ela, para ela botar nas redes e tal. Ela disse, olha, pai, eu vou colocar, mas eu acho que isso não vai servir de muita coisa, não. Ela falava para mim. Eu digo, olha, o que a gente podia fazer era estar nas ruas. Mas como a gente não pode estar nas ruas, a gente tem que ir para as redes. Ocupar as redes, pressionar para de alguma forma. Mas ela falava a mim da apreensão de estar com esse fato de o Enem ser adiado ou não. Não que ela vá fazer o Enem, porque ela ainda está no primeiro ano. Ela só pode fazer por experiência, né? Mas, assim, a preocupação dela em, de fato, que a gente possa democratizar esse ensino, esse acesso ao ensino superior. Então, você sair da sua condição que você está e lutar por outras pessoas que vão chegar. Né? Então, acho que isso que você falou foi perfeito, porque eu estou saindo da universidade, mas eu quero que as pessoas tenham a oportunidade que eu tive de entrar na universidade, de viver aqui no ambiente ali. E você sabe, como eu sei, é um ambiente transformador na vida do ser humano. Para mim, é fantástico. O ambiente da universidade é essencial. Nesse contexto, eu queria saber por que é tão difícil convencer o jovem a entrar na política. Como é que tu enxerga isso? Porque o jovem criou um paradigma tão grande da política. Ele olha para a política e não se enxerga nela. Então, eu acho que... O que é que acontece, João? Nós temos um problema grande do que a gente já colocou no começo dessa conversa. As pessoas estão sempre desestimulando, né? Estão sempre dizendo para você esperar mais um pouquinho. E esse esperar mais um pouquinho você podia terminar a primeira faculdade para poder ser da política. E agora você precisa se casar, porque isso também é pauta entre as pessoas. Cá para nós, as pessoas acham que é muito importante se casar e isso muda a vida das pessoas. Aí depois que você se casa, aí você precisa comprar, você precisa ter uma vida estável. E aí o tempo vai passando. E você vai deixando de ser jovem, e eu tô falando de jovem como cota, né? Porque, enfim, a gente tem pessoas que são, que já passaram da idade dos 29 anos, como previsto, né? Mas que tem pautas muito atuais e que estão próximas e que fica nesse limbo, porque nem é velho e nem é jovem. E aí as pessoas vão adiando o seu momento de ser, né? Elas acham que nós tendemos a achar que nunca estamos preparados para aquilo. E aí, fora que todo mundo quer poder ter seu diploma, acha que a política vai atrasar. E eu falo isso porque no movimento estudantil, normalmente, as pessoas
costumam dizer isso. Ah, eu não vou entrar no movimento estudantil porque eu vou atrasar meu curso. Ah, eu não vou fazer parte do diretório acadêmico para construir o movimento estudantil do meu curso porque eu não concordo com as políticas de não sei o quê. E aí sempre tem um motivo, assim, para você adiar. E eu acho que esse motivo não é só dos jovens. É porque o jovem não se enxerga nela, né? A partir do momento que você não vê outro jovem ali, por que você vai fazer parte? É tipo isso, assim, sabe? Eu falo isso, João, porque quando eu fui candidata, né, em 2018, eu fui para muita porta de universidade, fui para a porta do IFPE para fazer campanha, e as pessoas, quando eu entregava assim, diziam assim, ah, eu sou candidata a deputada estadual, todo mundo estava passando correndo. Quando eu falava, eu sou a deputada candidata estadual, todo mundo parava, olhava o panfleto, olhava para minha cara e dizia, mas você é a candidata? E eu dizia, sou eu. E dizia, meu Deus, mas como você é jovem? Aí eu, Ou seja, elas não estão acostumadas a ver jovens na política. E isso faz com que elas não queiram participar desse espaço. Ou você quer participar de um espaço que só tem velho debatendo para eles mesmos, porque as pautas nunca são nossas. A gente vai sempre perder as pautas, né? E aí, eu acho que esse é o maior enfrentamento que nós temos hoje na política, sabe? Não conseguir enxergar que tem gente nossa lá dentro. Qual que é a cota que nós temos de eleição de jovem? Não tem. Você tem na cota para montar chapa, mas você não tem cota para eleição. Depois de eleito, não tem cota disso. Então, assim, é muito difícil você, enquanto jovem, querer participar de uma coisa que você não se vê. Eu acho que é o maior desafio que nós temos hoje na sociedade. Eu acho que a gente percebe o interesse do jovem na política nesse momento agora, pré-eleitoral, digamos assim. No momento que vai se aproximando da eleição, o jovem dá aquela esquentada de se interessar, de procurar, apesar de que isso está melhorando bastante com o acesso à internet, enfim. Mas, assim, as pessoas ainda, os jovens ainda se colocam muito só por conta do momento da política, do momento eleitoral, na verdade. Mas eles não se interessam, de fato, em construir políticas no dia a dia, né, de fazer aquilo de forma contínua. E aí é onde a gente fica a pergunta, é possível fazer políticas públicas para a juventude sem ter jovem lá dentro? Eu acho que a gente até consegue fazer políticas públicas para a juventude. O problema é que você não vai conseguir tocar a juventude. E muito disso passa, inclusive, por ser necessário a sociedade civil participar dos espaços de discussão, né? E os espaços de conferência, porque é isso que faz mobilizar as bases para poder conversar, para poder montar as políticas públicas que nos interessam. E aí passa também por uma discussão de que a gente... Eu falo muito do movimento estudantil porque eu sou do movimento estudantil, mas a gente tem outros tipos de movimento, né? De juventude. Inclusive vem se fortalecendo muito as juventudes nas comunidades, seja por meio de organização da sua própria comunidade, seja por meio da cultura. Inclusive que eu acho que tem quem critique, mas o passinho é uma ótima ferramenta para poder dialogar e construir política, né? E, enfim, não só o passinho, tem várias outras danças que são colocadas nas comunidades como algo que é ruim, que é pejorativo, que não representa a cultura, e que isso é um meio de mobilizar esses jovens para poder estar debatendo política, mas que as pessoas não querem entender desse jeito. E aí, só isso, só desse meio, você entendendo que tem várias ferramentas de construir política, que você vai fazer o jovem debater ela, né? Não tem condição da gente fazer uma política que de fato te represente se tu não tá nela. Mas para isso precisa de uma política que enxergue os vários meios de organização. Aqui eu vivo uma realidade meia pesada, porque a gente nem tem nenhum órgão dentro da estrutura municipal de juventude. Não tem secretaria, não tem diretoria, não temos conselho municipal de juventude. Enfim, sim, a dificuldade maior do que a dificuldade daí de Recife. Mas tem outra coisa que está me preocupando bastante no que diz respeito aos jovens, que é
a situação econômica que o Brasil se encontra hoje, e aí eu vou remeter para um pré-pandemia. Não agora, nesse momento de pandemia, mas até antes mesmo dessa pandemia começar, a gente estava com a informalidade batendo recordes. Né? Desemprego, informalidade lá no alto. E aí, para o jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, ele acaba se submetendo a essa informalidade, a trabalhar ou seja, motorista de Uber, entregador, enfim, vários desses. Então, é uma preocupação a mais que a gente vai ter de discutir agora, no momento que a gente está na eleição, como é que a gente vai conseguir fazer com que essa juventude não se encaixe dentro desse padrão de informalidade, de ter o primeiro emprego dele, que o que acontece com muitos jovens é ter o seu primeiro emprego na informalidade, sem direitos, sem garantias. Então, é um desafio a mais que a gente tem que discutir com a juventude. João, é assim, e ainda mais quando o jovem percebe que ele terminou a faculdade e ele não tem o que fazer, né? E é cobrado, querendo ou não, as famílias cobram de que você acabou de se formar ou você acabou de terminar o terceiro ano, você precisa ter um meio de se sustentar. Isso é, sim, uma preocupação, eu acho que para todos os jovens, assim, do que vai se fazer, né? E acaba recorrendo, de fato, à informalidade, porque passar fome ninguém pode. A real é essa, né? Mas acho que é muito culpa do governo também, assim, de não criar, né, um meio de... É porque a gente tende a ter um governo que não prioriza aqueles que estão terminando. E quando prioriza, aí cria aquela... Desculpe a palavra, mas cria aquela bexiga daquela cartilha verde e amarela, né? Que tira meio mundo do direito, que não considera você um trabalhador de fato, né? Coloca você à mercê do que o patrão tem a lhe colocar. Então, eu acho que tá difícil esse período para todo mundo, mas para o jovem tá mais ainda. Porque a gente não sabe como é que vai ser. Já estava difícil antes. Nós já estávamos passando por um período muito difícil de conseguir trabalho. E agora, nesse período de confinamento, só Deus sabe como é que vai ser, né? Tá difícil para todo mundo. Todo mundo está recorrendo a trabalho informal. Tendo que trabalhar 10, 12, 13, 14 horas por dia para poder ter o mínimo dentro de casa. Nesse período de confinamento, meu Deus, como é que tá? Né? É uma preocupação para todo mundo. O jovem já tem aquela preocupação de, mesmo quando a gente tem uma certa oportunidade de emprego, esbarra muito na falta de experiência. Né? As pessoas querem dar uma oportunidade para o jovem, ao mesmo tempo que quer que o jovem tenha uma experiência no mercado de trabalho. O que é uma equação meio complicada da gente se dar com isso. Né? Então, assim, por isso que a gente fala que esses espaços de construção das políticas de juventude é muito importante que a gente ocupe, para que a gente possa entender como é que funciona um pouco isso e que a gente possa propor também as soluções. Porque, assim, acho que a gente vê a juventude, tem o jovem hoje, né? Tem no leque dele, tem família, trabalho, estudo, aí tem questões sociais, também tem as questões políticas que afetam diretamente a vida dele. Mas aí eu vou para um agravante maior ainda. A gente está falando de jovens, enfim. Está falando de acesso à educação, acesso a emprego, mas tem jovens que eles não conseguem nem sequer se tornarem jovens, adolescentes. A gente viu no Rio de Janeiro, por exemplo, um menino de 14 anos que foi baleado dentro de casa. Então, a gente está vendo no Rio de Janeiro, mas isso acontece aqui em Pernambuco, acontece aí em Recife, acontece principalmente nas grandes cidades e nas pequenas também, quando o jovem vai para o caminho da droga, porque ele não tem uma saída. Então, é outra dificuldade que a gente tem, essas questões sociais e políticas que afetam a vida do jovem diretamente, o que é mais um motivo, eu acho que você concorda comigo, do jovem poder participar da política. Com certeza, né?
Na verdade, a gente precisa colocar aquela frase do Bolsonaro, né? Bandido bom é bandido morto. Ou não falar sobre processos dentro da saúde, né? Como, por exemplo, a criminalização do aborto. Porque quando você fala de tudo isso, você precisa considerar o seguinte: a criança que está lá dentro da favela, que está no morro, que está dentro da sua comunidade, ela só vê aquilo diariamente, né? Ela acha o seguinte: se eu não... o cara que o aviãozinho que passa aqui na minha porta, ele tá ganhando dinheiro. E ele e eu preciso botar dinheiro na minha casa. Se eu não tenho experiência, se eu não tenho educação, se eu não tenho nenhum emprego formal, nenhum tipo de oportunidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a criminalidade. É isso que essa galera vê diariamente lá dentro. E a gente não cria política para isso, né? A gente não cria política para isso. A gente cria política para aqueles que já têm oportunidade, que já têm condição de entrar, nem que seja na política. Então, para essa galera, é mais difícil ainda ter interesse em participar da política. Porque a política não vira os olhos para eles, né? A gente está sempre voltando à política para as pessoas que têm condições de participar, seja da educação, e aí é onde a gente precisa debater as diversas assistências quando a gente cria alguma política, seja cultura, seja educação, seja saúde. O que é que dificulta esse pessoal de participar? Então, se para a gente é difícil, para eles é mais ainda. Eles veem uma realidade completamente diferente da nossa. Verdade. Isso aqui, eu estava até falando, discutindo isso, porque a gente às vezes olha para a juventude, os jovens em si, eles recebem muitas críticas, são muito condenados quando porventura acontece de cair na criminalidade, alguma coisa do tipo. Mas as pessoas não têm a empatia e se colocam no lugar do contexto social que aquelas pessoas vivem, né? É um contexto totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, eu mesmo comecei a gostar de política muito novo, porque meus pais gostavam muito de política. E aí, tipo, com 10, 11, 12 anos de idade, eu gostava de assistir até horário eleitoral. Mas, de fato, quando a gente está dentro da política, como eu estou e você está, quando a gente olha para dentro dela, quando a gente olha para o Congresso Nacional, eu mesmo me enxergo um pouco ali. Por mais que eu participe da política. Então, para um jovem que está começando agora, para ele olhar aquilo ali e dizer, eu vou chegar lá naquele lugar ali, então eu vou ocupar aquele espaço, é mais tempo ainda. Né? Com certeza, né, João? Assim, eu, por exemplo, hoje tenho dificuldade em me encontrar dentro da Câmara, dentro do Senado piorou, né? Porque é 100% cabeça branca ali no Senado. E, enfim, mas o que eu acho que a gente precisa fazer, João, para além de incentivar mais jovens a entrar na política, né? É cobrar desses parlamentares que estão ocupando, dos parlamentares e governantes, que criem políticas para que a gente se enxergue. Porque não dá para falar só sobre cota, sabe? Não dá para falar que, tipo assim, tem que cumprir, tem tantos % de cota na chapa. Isso serve para negros, isso serve para a juventude. Não adianta só a gente cobrar as cotas se a gente não tem como chegar lá, né? Mas que no meio disso tudo, a gente precisa cobrar quem está representando a gente. Se é difícil se enxergar, porque pelo perfil você não vai ver, né? Aqui em Pernambuco ainda tem algumas figuras que são jovens, mas em outros lugares não tem. E aí a gente precisa se aproximar disso para dizer assim, ó, ou vocês começam a fazer política para a gente também, ou a gente não vai ter interesse por ela. E se não tiver interesse por ela, João, aí vai aumentar, já é um número alto, mas vai aumentar mais ainda o número de laranjas sendo candidatos por aí. Isso é muito triste, porque a gente precisa de uma política mais representativa. Nesse período que antecedeu o processo de filiação partidária, né, que terminou agora em março,
Aí a gente saiu catando, e obviamente que eu queria muito trazer mais jovem para dentro aqui do PT de São Caetano. E aí, por ironia do destino, eu encontrei numa zona rural distante aqui, eu acho que 13, 14 quilômetros daqui, eu encontrei um jovem, e ele super interessado, tal, querendo participar, eu quero me filiar, tal. Aí depois de saber que ia ter candidato, e depois de uns 3 ou 4 dias que eu tinha feito a filiação dele, ele me mandou uma mensagem que me deu um choque de realidade. Ele dizendo, não, não quero mais não, porque política não é para mim, porque eu olho para aquela Câmara de Vereadores, eu sozinho lá não vou fazer nada. E Marielle foi morta, até de Marielle ele estava falando, porque queria fazer diferente, não sei o que e tal. Então, para além de todas as dificuldades que a gente tem, esse momento que o Brasil vive é um momento que desanima a todo mundo. Sim. E sobretudo a juventude. Né? Porque você olha a questão do emprego, infelizmente a gente está muito mal. Né? O acesso ao mercado de trabalho, informalidade. A gente vê nas questões das universidades, dos institutos federais, corte de verba, corte das pesquisas nas universidades. Né? Porque dentro da Universidade Federal eu vejo muita gente que se dedica às pesquisas e estão tendo as bolsas cortadas. Então, assim, Sim. O momento, essa ascensão do fascismo no Brasil, esse ódio todo que o Bolsonaro e a sua turma está espalhando pelo Brasil, isso acaba sendo, no meu ver, eu não sei se você concorda disso, mais um fator desestimulador para a juventude participar da política. Por mais que a gente entenda que agora que é o momento de se colocar mais ainda, né? Sim. Então, eu acho que o Bolsonaro, o tiro dele saiu errado. Porque da última eleição para cá, o número de jovens se interessando por política, querendo... Na verdade, eu acho que nem do Bolsonaro para cá, mas o Bolsonaro só favoreceu mais para isso, mas eu acho que se contar da eleição da Dilma em 2014, no processo do golpe, vai pedir, papai? No processo do golpe... Peraí, João. Fica à vontade. Voltei, desculpa. O processo de 2014, da eleição da Dilma, o processo do golpe, né? E a eleição do Bolsonaro, ele trouxe mais jovens para debater, porque assim, se era difícil para a gente se sentir pertencente a alguns espaços, eu acho que a juventude começou a perceber que ela ia perder seus direitos, né? Lá atrás, com a eleição da Dilma contra o Aécio, a galera tinha medo de voltar para os tempos do PSDB. No golpe, a gente já tinha um Temer que ficava ameaçando tirar meio mundo de direito. E tirou. A primeira ação do Temer foi acabar com os royalties de petróleo, né? Então, assim, a gente já tinha aquele processo ali da juventude se automobilizando, se colocando à disposição para dizer, não vou permitir. E aí deu um marasmo, só que nesse marasmo a gente não achou que o Bolsonaro ia vir. Né? E o Bolsonaro veio e trouxe muito mais gente. E até acho, João, isso é uma leitura que eu faço muito na capital, né? Que eu acho que esse processo trouxe mais gente para tentar construir a política, sabe? Por mais que as pessoas tenham medo e tenham receio de participar, porque ou vão estar sozinhas, dependendo de como for, né? As câmaras, os conselhos, as associações, todo tipo de entidade e organização, eu acho que a juventude está tirando um pouquinho de coragem, colocando um pouquinho de coragem para dizer, eu vou enfrentar. E nesse último período, de Bolsonaro para cá, nós criamos muitas lideranças jovens, muitas lideranças mesmo. Inclusive, se você for pegando
por etapa, como eu fiz, da eleição da Dilma em 2014, depois do golpe, depois da eleição do Bolsonaro. Ano passado você pega o tsunami pela educação, né? Que foi algo também que colocou muito estudante na rua e muito estudante jovem. Então, assim, essa galera aí já está começando a acordar para a vida, que 2020 está aí, que ou ele se coloca à disposição para ser candidato, ou nós vamos continuar tendo uma galera lá dentro das câmaras, das assembleias, sem representar a gente, uma galera fascista, uma galera que não defende nossos direitos, uma galera que fica saudando Ustra, entendeu? Enfim, uma galera que fere o nosso próprio ser. Então, acho que o Bolsonaro achou que ia apagar aquela chama que estava sendo construída, mas muito pelo contrário, ele jogou foi gasolina e a turma está com muito mais disposição. E aí, quando esse pessoal aí, só falando para o menino que falou para você sobre ter medo de participar, porque ele ia ficar sozinho, quando falaram isso para você, você lembra o quanto de direito que a gente está perdendo por inclusive ser jovem, né? E que a gente precisa se colocar à disposição mesmo para construir. Porque é feito como você falou no começo e a gente estava conversando. O jovem, ele tem essa coisa. Quando ele demonstra um pouquinho de interesse na política, aí vem o pai, a mãe, ou então vem alguém de fora e diz, olha, você está na hora de estudar, não é hora de política, é hora de fazer isso, é hora de trabalhar, é hora de comprar uma casa, de construir uma casa, é hora de casar. Tem hora para tudo, né? E sempre vai ter alguém que vai colocar esse obstáculo. Hoje, graças às redes sociais, né, o acesso à tecnologia que a gente tem, fica mais fácil, eu acho, de que o jovem possa se conectar, possa se interessar por alguma coisa, né? Eu acho que a gente está ocupando espaço, como a gente está fazendo esse debate aqui hoje, que é importante para ocupar as redes que as pessoas olham, se interessam, e querendo ou não, a gente acaba inspirando alguém, inspirando as pessoas para elas poderem participar da política em si, né? Sim, então, acho que isso grande, inclusive, viu? Oi? Isso é uma responsabilidade muito grande, você inspirar novas pessoas. Sim, sim. E às vezes a gente não tem nem noção, né, dessa inspiração que a gente acaba sendo. Eu acho que eu até postei no grupo do Luta um comentário que uma garotinha fez no meu Facebook, né? Ela falando que era criança, mas que me admirava, não sei o quê, eu fiquei com aquela coisa. Então, às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem de estimular as pessoas de participarem desses espaços. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho do Recife, do Juventude de Recife aí. Como é que está essa mobilização? Você está se colocando também como pré-candidato a vereadora aí, não é isso? Pelo PT. Então, como é que está essa construção dentro da juventude, com a diálogo, dentro do próprio partido, da JPT, que é a juventude do nosso partido? Como é que está sendo essa construção aí? João, eu sou pré-candidata a vereadora pelo PT, né, no Recife. Como eu já tinha colocado no começo, eu fui candidata na eleição passada a deputada estadual pelo PT de Pernambuco. E a partir do momento que eu saí naquela eleição, eu percebi o quanto falta quadros que estão dispostos a debater de verdade para a sociedade voltar, né? E é mais do que você achar que é um projeto pessoal, né? É um projeto muito coletivo quando você é candidato por um partido, assim, porque não é só um partido. Pelo menos eu construo um partido porque eu acredito no meu partido. Eu me inspiro no meu partido para poder ser o quadro que eu quiser ser nos espaços, né? E aí, quando eu saí em 2018 candidata, eu me senti na obrigação de continuar aquilo. Porque é meio como eu coloquei para você. Quando eu chegava, entregava um panfleto para alguém e dizia, eu sou a candidata, as pessoas se assustavam, né? E a gente que é do Recife, tem meio mundo de candidato que é velho, sabe? Tem muito candidato jovem também, mas tem muito candidato velho. E muitas vezes os candidatos que são jovens
não estou considerando todos, tá? Muito pelo contrário, os candidatos jovens são para cumprir aquela cota que eu tinha falado lá atrás, a cota da juventude, só para conseguir construir chapa. Quero mandar um beijo para Fernando Ferro, maravilhoso. E a juventude do Recife, ela está muito mobilizada nisso, né? Se você pegar os agrupamentos de juventude, não só de movimento estudantil, mas nas comunidades, na cultura, todos esses espaços, você consegue perceber que a juventude saiu do marasmo. Ela não acha que qualquer um seja candidato, ela está se colocando enquanto candidata, né? Ou se não está se colocando enquanto candidata, ela está se colocando como liderança para poder construir candidaturas. E isso é muito bom, assim. Acho que a gente está vivendo um novo momento no Recife. Inclusive porque nós temos a possível construção da candidatura de Marília Reis para a prefeita no Recife. Isso é muito importante, inclusive, para a gente, assim, porque apesar de não ser da cota de juventude, ela é uma pessoa jovem, ela tem pautas novas, né? E isso faz com que a gente comece a se enxergar, né? Então, acho que isso, inclusive, vai trazer novas pessoas para poder participar desse momento, dessa eleição de 2020. Inclusive, visando que esse período de pandemia está deixando muito jovem sem paciência para a galera que já é candidata. Então, talvez a gente consiga trazer novas pessoas por esse período de quarentena aí, com um monte de direito que está sendo cortado e tudo mais. E essa facilidade de comunicação entre os jovens nas redes sociais é uma ferramenta que a gente deve explorar, né? A gente deve estreitar esses laços mais ainda, né? Ô, deixa eu aproveitar que o Fernando Ferro está aí, já vou deixar o convite para ele vir participar da live com a gente aqui outro dia aí. Vou entrar em contato com ele aí para convidar a Ferro. Chama, Ferro é maravilhoso. Vai dar uma aula para todo mundo aqui. A gente falou muito em jovens, deixa eu mandar um abraço aí, que eu vi que está na live. Matheus Vitorino, que é candidato a vereador pelo PT lá de Itambé. Isso, um beijo para ele também. Tem Matheus Lima, que é candidato a vereador nosso. Isso. São Caetano. Isso. Então, tem uma galera também que a gente está tentando aí estimular para entrar na política e vencer esses preconceitos. Tu estava falando da tua candidatura e, tipo, a gente viveu coisa muito parecida, porque em 2018, quando eu fui candidato também, às vezes eu chegava para entregar o santinho, aí uma pessoa de mais idade olhava para mim, aí fazia, é para deputado, mas quem é candidato? Não, sou esse. Não, você está apoiando quem? Não, o candidato sou eu. Aí olhava como... E eu ainda sinto que, tipo, por mais que algumas pessoas queiram romantizar também a juventude, digamos assim, dizer, é um candidato jovem, merece o voto, a gente tem que... Mas existe uma parcela da sociedade que ainda tem um certo preconceito com a gente. Um preconceito no sentido de dizer, não, é muito novo, não vou votar porque é muito novo. Então, tipo, para além do discurso da juventude, eu acho que a gente tem que provocar a população, que as pessoas se aprofundem no debate do que é que a gente está propondo, né? Sim. Tipo, você, enquanto candidata a vereadora, pré-candidata a vereadora em Recife, né, obviamente que a sua imagem de jovem, de mulher, ela vai contar no debate. Mas, obviamente, você não vai ser julgada pela sua idade, né? Você vai ser julgada pelas pautas que você está apresentando. Sim. É isso, João. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande quando é candidato jovem, né? Que é convencer que você, por ser jovem, está preparado para ocupar esse espaço. E a prova viva de que idade não necessariamente quer dizer boa política é o Bolsonaro. Passou 20 anos lá como deputado, não fez nada. Então, eu acho que a gente tem esse desafio, porque a política ela é feita majoritariamente por aqueles e aquelas que já estão lá há tantos e tantos mandatos, né? E isso não desqualifica ninguém, mas quem está lá e não faz, precisa ser dito que não faz. E precisamos convencer de que a gente precisa de oportunidade, porque eu acho que a juventude, os jovens, na verdade, têm
a condição de fazer o debate muito bem. Mas para isso precisa da oportunidade. Como que faz? E aí eu acho que entra a questão das redes sociais, sabe, João? As redes sociais estão aí para nos ajudar. Hoje todo mundo tem WhatsApp. Hoje todo mundo tem Facebook. Eu não vou nem dizer Instagram, porque talvez isso seja um pouco mais limitado. Mas todo mundo tem um jeito de se comunicar. E aí os jovens, a juventude, tem uma possibilidade de utilizar disso com muito mais facilidade. Então a gente precisa usar disso para poder colocar o que nós queremos falar e não, inclusive, esperar o tempo de campanha para poder falar o que a gente pensa, porque eu acho que isso é um outro defeito, porque se você está lá na sua casa recebendo 10 milhões de santinhos de vários candidatos e você receber de um jovem, você vai dizer, por que esse cara está chegando só aqui só agora? Então acho que a gente tem que se preparar antes e usar as redes sociais para fazer isso. Porque, por mais que seja a idade, todo mundo está usando as redes sociais. Não é à toa que o Bolsonaro foi eleito via WhatsApp, gente. A tia que manda um bom dia lá no seu grupo todo dia, ela reproduz todo tipo de política que você quer falado. Foi ela que reproduziu que o Bolsonaro era um cara bom. E por que ela não pode reproduzir que você, com seus pensamentos, que você possa via card, possa via stories, possa via vídeo, por que ela não pode divulgar que você está preparado para ocupar a política? Acho que a gente tem que usar daquilo que está nas nossas mãos. E eu acho que a rede social, a internet, toda essa conexão é a nossa maior ferramenta nesse momento, de convencimento. Eu não sei aí na capital como é, mas aqui no interior, a maioria dos jovens associam muito a política com festa. E a política é um momento festivo. A gente costuma falar que o momento da eleição é a festa da democracia. De fato é. A gente celebra a democracia, a gente vai escolher nossos representantes. Mas aí a juventude que se interessa pelo aquele comício de ir atrás de um som, da resenha, daquele negócio todinho, e fica meio perdida da pauta real do que aquilo ali representa. Aí também tem isso. Eu acho que perdeu um pouco, viu, João? Assim, eu na verdade, não acompanhei muitas eleições na minha vida, mas as eleições que eu tenho lembrança, elas tinham mais esse negócio do comício com mais festa, da distribuição de brindes e não sei o quê, que isso também era um atrativo, né? E depois que teve a lei que acabou com tudo isso, então as pessoas começaram a ficar mais nas suas casas para ver passar as caminhadas, para ver passar o porta a porta, então diminuiu um pouco a questão exclusiva sobre achar que é uma festa, pelo menos aqui na capital, né? Mas quando você vai entrando para o interior, de fato tipo, você pega aqueles vídeos do pessoal nas caminhadas seguindo atrás de um carro de som, cheio de bola, isso aqui você não vai ver muito assim, apesar das caminhadas serem muito cheias, por causa também da estrutura de cada campanha, você não vê o povo muito se mobilizar por causa das suas caminhadas. Eles acabam esperando dentro do seu bairro para poder fazer. Fora que o Recife também é muito grande, né? Então, seria muito difícil que a gente conseguisse fazer grandes coisas assim. Quando eu estava começando na política, e eu ainda acho que eu estou começando, eu tinha uma preocupação muito grande. Porque meu avô já tinha sido vereador aqui. E meu nome é justamente o mesmo nome que o meu avô. Exatamente igual. Só tem um neto no final. E aí eu tinha uma preocupação muito grande de que as pessoas me associassem a ele. Não que ele fosse uma pessoa ruim. Muito pelo contrário. Eu tenho o maior orgulho de ter o mesmo nome que ele. Mas, tipo, eu queria construir uma história. E quando eu fui jovem, eu sabia que as pessoas iam querer dizer, é neto de fulano, é filho de ciclano. E aí, repito, pelo menos do que a gente está vendo aí, vislumbrando para o futuro, vai ficar essa disputa de dois pré-candidatos que provavelmente são filho de fulano, neto de ciclano, enfim. Isso vai contaminar um pouco o debate. Eu queria saber o que é que tu acha disso e se tu também tivesse essa preocupação de
eu sou Diane Barros, eu tenho pai, tenho mãe, enfim, mas eu estou construindo minha história. Eu sou jovem, mas estou... Um pouco contra esse negócio aí de neto, que é, enfim, filho, primo, enfim, qualquer tipo de parentesco. Eu sou um pouco contra isso aí, tá? Apesar de que eu acho que precisa se reconhecer, sim, a história de cada um, mas eu acho que cada um tem seu caminho para seguir, cada um tem trilhar a sua própria história, né? E talvez seja, eu não sei, porque assim, meu pai, apesar de ser sindicalizado e sempre defender o Lula dentro de casa, eu acho que foi por isso que me levou para dentro do PT, meu pai não foi político, né? E eu não consegui vivenciar isso. Mas eu acho que é muito arriscado quando a gente associa as pessoas aos parentes delas. Porque, inclusive, ele coloca uma responsabilidade muito grande, né? De que se você não seguir a política que o seu parente colocou, você está jogando a sua história fora e a dele. Então, é muito arriscado que a gente faça isso. É bom quando a gente procura saber de verdade quem são as pessoas. Por mais jovens ou não, que elas sejam. Todo mundo tem uma história aí para contar, todo mundo tem sua história, você tem seu caminhar, né, que teve e que precisa ser reconhecido. Que a gente começa a fazer política olhando para essa pessoa, esquecendo de quem ela é filha, de quem ela é neta, de quem ela é prima, de quem ela é tio, enfim. Do parentesco que a gente se teve. Se isso foi o seu motivo de inspiração, que seja colocado como a sua inspiração. Mas não que isso determine a sua política. Entendeu? Como é que tu vê esse cenário de Recife? Provavelmente serão 2 jovens que vão protagonizar aí a eleição de Recife. Isso. Mas, assim, eu vejo muito que a imprensa, pelo menos uma parte dela, fica nessa coisa. Fulano é filho de ciclano e fulano é neto de ciclano. Mas nós temos 2 deputados federais, são 2 pessoas que, de certa forma, estão construindo a história deles, né? Marília teve sua história, né, na Câmara de Vereadores de Recife. Foi secretária de Juventude, inclusive. Hoje é deputada federal. João Campos também é deputado federal. João, filho de Eduardo. Tenho minhas críticas e meus elogios a Eduardo. Marília, neta de Arraiz. Mas eu acho que os 2 têm uma história que precisa ser notada, sabe? Assim, Marília tem uma responsabilidade muito grande, inclusive, por ser candidata, mulher jovem, né? Querendo ou não. Mulher jovem, mãe, que teve sua história no Recife, que foi parar na Câmara Federal. Ela tem uma responsabilidade muito grande. E eu acredito de verdade que ela tem capacidade de dirigir o Recife, de governar o Recife. Não tirando o mérito de João, porque eu acho que ele tem condição. Mas eu acho que ela tem uma responsabilidade muito grande, inclusive porque ela vai ser candidata pelo PT. Sabe? Nós temos uma história. E é sobre isso que eu tô falando. Assim, nós precisamos reconhecer a trajetória, apesar dela ter vindo do PSB e estar no PT atualmente, ela tem uma trajetória muito interessante que a gente precisa valorizar. E é isso que vai fazer os candidatos serem eleitos. Eu espero que seja. Porque se a gente ficar colocando na conta quem é A, quem é B, por causa das suas famílias, acho que a gente vai atrapalhar o cenário político e vai dar espaço, inclusive, para pessoas tipo a delegada aí, que está sendo candidata, que vai ser candidata pelo PSL. Eu acho que é PSL, eu não tenho certeza, mas é a candidata da direita, que é humorista, que vive falando mal do Lula, que vem com esse discurso de anticorrupção, mas que de anticorrupção não tem nada, porque se apoiou o Bolsonaro. E aí quando a gente se concentra nessas 2 candidaturas que tem muito a oferecer, inclusive que eu acho que ambos têm muito debate para colocar na cidade do Recife. A gente se concentra nela, a gente esquece que aqui do outro lado vai estar correndo uma candidata da direita, uma candidata que tem condições reais de tirar nossos direitos e que vai passar boa parte falando mal de nós mesmos. Então, assim, eu aposto em Marília. Ela vai ser nossa candidata, eu aposto nela, mas que a gente não se perca no debate das famílias. A live vai cair. Queria